Convido a amada igreja a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo de número 33. A leitura será feita de forma responsiva. Salmo de número 33. Leiamos. Regozijemo-nos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porém a palavra do Senhor é eterna, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em tesouros. Temam toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo em vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Desde que os olhos do Senhor estão sobre os terrenos, todos quiseram a sua misericórdia. Para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Podeis assentar. Inclinemos nossas frontes, queridos irmãos, para buscarmos a Deus em oração neste momento. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos neste instante, nesta hora, neste lugar, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aqui nos encontramos juntos, como igreja, que vive o seu grande momento, quando se congrega para adorar o Teu santo nome, pregar Teu santo evangelho e desfrutar desta convivência, desfrutar da proximidade dos irmãos. Nós cremos na igreja, Senhor. E cremos que o ato máximo da igreja é quando ela se apresenta diante de Ti, reunida, para receber as Tuas bênçãos, para receber a Tua palavra, para receber o Teu conforto, para receber uma renovação
verdadeira que só o culto transmite, a fim de que quando ela se separar, quando a igreja se espalhar, possa salgar, sendo sal, e possa iluminar, sendo luz do mundo lá fora. O culto, Senhor nosso Deus, nós confessamos e reconhecemos que é uma terapia espiritual indispensável para o teu povo. Não podemos viver sem cultuar. Desejamos que despertes em nossos corações um afeto que valorize o culto público da maneira como ele deve ser valorizado. Que adultos e crianças, jovens e anciãos, homens e mulheres, grandes e pequenos, todos nessa hora se transformem na família que adora, na família espiritual de Deus que glorifica, que engrandece o teu santo nome. Também comparecemos aqui, Senhor, não raro, com tensões, com pressões, com sofrimentos, com provações, com ansiedades, às vezes deprimidos. Quantas são as mazelas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. E o nosso pequeno coração, a nossa alma tão frágil, precisa de um novo toque do Senhor para fortalecer-nos, reacender a nossa esperança, confortar nossos corações e dar-nos muito bom ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. Foi assim que os teus servos no começo descobriram que indo a ti, Senhor, eles tinham a provisão do que precisavam. E nós desejamos que a nossa fé seja fortalecida nesta noite. Qualquer coração entristecido, enfraquecido, vacilante, dividido, derrotado, possa ser nesta noite levantado pelo poder do Senhor, através da palavra, através da adoração, através das orações, deste ambiente, desta atmosfera que envolve o culto do Senhor. Obrigado, Senhor, porque trouxeste a cada um aqui nesta noite, trouxeste cada um de nós. Estamos aqui porque, mais do que a tua permissão, a tua vontade, a tua iniciativa nos atraiu até este lugar. E isso porque tens propósitos muito definidos para as nossas vidas. Propósitos muito definidos para cada vida, cada crente presente nesta noite. Não está aqui para um passeio, não veio aqui para encher o seu tempo, mas veio aqui para se encher do teu Espírito Santo. E que isso aconteça na vida de todos. Ninguém saia daqui vazio nesta noite, mas todos saiam cheios de tua graça para enfrentar a semana que temos pela frente, com os seus desafios, com os seus obstáculos, com as provações que traz. Que nos renovemos em ti, Senhor, para a luta que nos espera lá fora, porque só assim nós venceremos o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, disse Jesus, a nossa fé. E estamos aqui hoje para que nossa fé seja fortalecida em ti. Abençoa todos os participantes deste culto, Senhor, desde o menor até o maior. Que o teu nome seja glorificado em nós nesta noite. Nós oramos por Jesus Cristo. Amém. Agora todo o povo quer cantar, né? Já ouvimos vocês cantarem bonito. Agora todos nós vamos cantar. E os irmãos que vão nos conduzir estarão aqui. Acabamos de ler Salmo 33, 3, que nos chamam tanto a atenção. Igreja querida, cantai-lhe um cântico novo. Nossos músicos, tocai bem e com júbilo. É isso que o Senhor espera nessa noite. Que o nosso louvor seja
um louvor de júbilo e de alegria. Vamos nos colocar em pé e iniciarmos nosso período cantando, que é muito bom nós estarmos aqui louvando a Deus. Essa união jamais nos falte. Eu tenho em mim um canto de vitória, que sua igreja em breve voltará. Vamos lá? Jesus na cruz.
letra divinal. E o pastor pede para cantarmos de novo. É que de fato ele pode ser meio difícil, mas a letra é muitíssimo significativa. Você prestou atenção no que está cantando? Dispensa inclusive qualquer comentário, não? Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. O canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança. Todos eu preciso proclamar. Jesus selou comigo a aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e sua igreja em glória louvará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Com o boletim na mão, nós vamos falar nosso tema, nossa divisa do aniversário deste ano. A igreja triunfará é o nosso tema. Vamos todos juntos? A igreja triunfará, vamos lá? A igreja triunfará. Nosso texto, Mateus 16, 18b, diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ao hino? Nós vamos fazer o seguinte: primeira estrofe, todos. Segunda estrofe, somente as vozes masculinas. Terceira e última, só a feminina. Encerramos todos no coro. Quando Cristo só trombeta lá no céu não vai tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, quando os crentes e as igrejas a Jesus se apresentar, centenário estará ao se nascer. Nesse dia
Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adorna os mansos com a sua salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. A espada de 2 fios nas suas mãos, para tornarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor.
todos os postos da igreja. E o zelador perguntou se alguém vai zelar também. Vocês também não. Então... Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a passagem simbólica da diretoria estatutária da igreja para a diretoria da cidade, nós temos alguns agradecimentos a fazer. Ontem nós tivemos uma participação esportiva, né? Em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Pedi ao Eduardo que traga aqui o grande troféu. Tivemos ali, pastor, 4 igrejas e cada igreja com 2 times. E a igreja Batista de 4 centenário foi a campeã. Então, Eduardo. Ele só não vai subir na cadeira e fazer que nem o café. Mas, olha, peraí. Uma outra coisa que aconteceu ontem, e quando nós que somos líderes na nossa cidade, quando acontece alguma coisa que nós devemos puxar a orelha, a gente puxa. Mas quando a gente também tem que enobrecer, a gente enobrece. Esse rapaz ontem foi digno de ser membro da Igreja Batista em 4 centenário. E no momento da partida que eles estavam jogando, vou contar assim bem rápido, uma jogada, a gente sabe que futebol é o contato físico, e as pessoas às vezes ficam um pouco nervosas, né? Eu não sei se ele ficou com medo do rapaz, que tinha quase 2 metros mais forte do que ele, mas eu não quero acreditar nisso. O Eduardo, numa jogada, o rapaz fez uma jogada dura com ele, e depois ele veio, se afastou, o rapaz tentou revidá-lo novamente. E o que foi mais interessante, num momento dessa partida pesada, se ele tivesse revidado, pelo o calor da partida, nós até entenderíamos, entre aspas. Mas o que foi interessante, que ele só olhou para o rapaz e foi embora. Ali nós vimos Davi e Golias, sendo que ele foi o Davi. Não que ele tenha derrubado Golias com a funda, mas com um simples gesto de olhar para aquele rapaz e ter virado as costas e ter entendido que ali nós éramos igreja e estávamos realmente como igreja e que em nenhum momento isso poderia ter acontecido. Então, como seu líder, eu quero te parabenizar e que todos nós jovens possamos fazer esse exemplo que ele fez. Ao revidarmos, devemos realmente nos afastarmos e esfriarmos a cabeça. Parabéns. Eu queria agradecer também a irmã Joacilza, cadê ela? Pode ficar de pé. A irmã Jo foi aquela que conseguiu o colégio e as quadras para nós participarmos ali. O colégio bonito, está de parabéns o colégio na qual a senhora trabalha. Muito obrigado. Cadê o Silvio? Silvio de pé. Aquele ali é o presidente da CDF. Ele que arquitetou junto com os jovens, montou todas as tabelas, convidou todas as igrejas e coordenou aquele trabalho ali. Silvio, muito obrigado. Mas existe, pastor, aquelas pessoas que elas não aparecem, mas aparecem mais do que todo mundo. Porque são aquelas pessoas que a gente só faz um convite e elas estão lá e pronto. Né? Estão sempre ajudando a gente. Eu queria pedir à irmã Selma que ficasse de pé, a irmã Juscelene, o irmão Edilson, vamos, fiquem de pé, tá? Pode ficar de pé. A irmã Giane, a irmã Sara, a irmã Zélia e o irmão Odaí. Esses irmãos que vocês estão vendo de pé aí, foram aqueles que estiveram lá, que ajudaram na nossa alimentação, que estiveram ali coordenando aquela cantina gostosa, maravilhosa, assessorando as pessoas que entravam, que levavam ao banheiro, porque o colégio foi emprestado e o banheiro fica nas dependências do colégio. Então, a vocês, um muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Tá bom? Pode sentar. Mas temos que fazer a transição. Em 37 anos de vida dessa igreja, já houve um mês na mocidade? Um mês completo de ponta a ponta? Já. Esses moldes é inédito. Então, jovens, vocês estão vendo a responsabilidade de vocês. Nós conversávamos ali no salão da mocidade e eu perguntava a eles o que eles estavam sentindo com esse mês da mocidade. Uns falaram, olha, nós estamos um pouquinho nervosos.
O outro já falou assim: eu já estou um pouquinho com pânico. E eu ficaria um pouco preocupado se eles estivessem bem relaxados, né? Ao meio da mocidade, isso aí vai ser uma coisa fácil, tranquila. Mas não, meus irmãos, nós sabemos que é um trabalho super difícil, um trabalho árduo, que nós reconhecemos aquilo que vocês titulares fazem a cada ano, a cada dia, a cada domingo. E é uma responsabilidade imensa, nós jovens, né, estarmos ali e, entre aspas, por um mês, estarem substituindo vocês. Eu digo que, se vocês me perguntarem, eles estão preparados para isso? Sinceramente, eu vou dizer a vocês, não estão. Porque essa é a primeira vez que eles vão fazer isso. Mas uma coisa eu também digo a vocês: eles vão confiar em uma pessoa, em Jesus Cristo. Então, essa é a nossa alegria. E digo também que o que nós temos, eu digo agora como jovem, e nós passamos uma preleção ali falando o seguinte: dirija o culto, dê a sua aula, faça a sua introdução de algum visitante, algum membro da igreja, participe do culto, faça tudo o que você tenha que fazer, seja você nessa diretoria ou não, como se fosse a última vez da sua vida. Como se Jesus Cristo estivesse voltando daqui a 30 segundos. E eles entenderam isso. Eles estão preparados, entre aspas, se lançaram em Jesus Cristo e estão contando com as orações dos irmãos para que eles possam, da melhor maneira, estarem fazendo esse trabalho. Nesse momento eu peço ao pastor para que possa começar a fazer posso chamar? A diretoria simbólica do mês da mocidade. Coordenadores do mês da mocidade. Aqueles que eu chamarem eu peço que venham aqui na frente, tá? Coordenadores do mês da mocidade: Pastor Haroldo Rosendo Rio, Joacilza da Mota, Silvio Moreira e eu, Marcelo Marques. Primeiro presidente da igreja vai ser a nossa pastora, a irmã Josilu da Mota. Primeiro vice-presidente, Walter Roberto. Segundo vice-presidente, Renata Fernandes Fraias. Corpo Diaconal. Presidente do Corpo Diaconal, Oliver Roberto Ferreira. Demais vogais: Tiago César de Oliveira, Ravena Xavier Lopes, Luciana Holanda, Eduardo Alves, Bruno Isida e Andrei Isida. Primeira secretária, Aline Fernanda. Segundo secretário, Oliver Roberto. Terceira secretária, Roberta Rodrigues. Tesoureiros, Annelise Paula Garcia, Vanessa Figueiredo. Departamento de Música, diretora, Juliana da Mota Bonifácio. Demais vogais, Roberta Rodrigues, Daniel Sérgio e a irmã Denilde. Você me perdoa que eu não botei o seu nome completo. Pode vir. Ela faz assim, ó, mas é a nossa regente oficial. Diretora da EBD, Aline Fernanda. E os demais, agora vou chamar os professores, né? Professores da classe dos homens, Walter Roberto, Silas Cambuí. Professores da classe das senhoras, Renata Fernandes e Josilu da Mota. Classe de jovens e adolescentes, Juliana da Mota e Oliver Roberto. Classe dos juniores, Helena Feitosa e Lídia Rodrigues. Classe joias, Denise Feitosa e Deise Feitosa. Classe crescendo, Lígia Fraia e Karina Gonçalves. Classe amor, Kate Teixeira e Roberta Rodrigues. Introdutores, Francisco Neto, Karina Gonçalves, Deise Feitosa, Gleidson Fraia e Lídia Rodrigues. E gostaria de convidar todos os jovens a estarem aqui na frente também. Vem, pastor. Essa é a diretoria.
Bem, aqui diante dos irmãos está a diretoria que vai hoje simbolicamente tomar posse durante o mês de setembro. Esses irmãos estarão com a responsabilidade dos trabalhos. Nós vamos ficar tranquilos. Eu não vi aí zelador. Quem é o zelador? Tem, né? Eu vou ser o zelador com você. Tá bom. Que a zeladoria também é um cargo, né? Para presidente, então eu vou passar para presidente. Como não temos pastoras, né? Orientação bíblica para as mulheres pastorearem, vou passar como presidente. Então ela vai ser, eu vou continuar como pastor, ela vai ficar presidente. Vou passar a presidência para ela, vem cá, você. Então esta jovem é a presidente da igreja, passando a presidência, o cargo administrativo de presidente da igreja para ela, ok? Então nós vamos nesse momento pedir à igreja que se coloque de pé. E à medida que passo para ela, simbolicamente a presidência, estarei empossando os demais cargos durante o mês de setembro. Depois, no final, os irmãos vão vir aqui prestar contas para a Assembleia, ok? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos neste momento por esta experiência nova, mas não menos empolgante, de permitirmos que a nossa juventude tenha esse espaço e essa experiência de conhecer o que é o trabalho de administração, de coordenação de uma igreja batista. Confiamos nos jovens e sabemos da sua força, sabemos do seu potencial, do seu idealismo. E às vezes o que falta é o espaço. O que falta às vezes é essa transmissão dessa confiança, transmitir essa confiança que temos neles. E se hoje estamos dando este passo, é porque queremos publicamente demonstrar o nosso voto de confiança nessa juventude que tem lutado aí ao nosso lado, tem compartilhado, dividido conosco as responsabilidades como liderados. Durante este mês eles experimentarão o que é ser responsável por uma lição, pela abertura de uma escola, responsáveis por decidir uma questão administrativa. E isto vai mostrar para eles duas coisas. Primeiro, como é gostoso trabalhar para Jesus. Como é gostoso assumir responsabilidades e como é gostoso servir a igreja de Jesus Cristo. Em segundo lugar, vai mostrar para eles que eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja de hoje. São membros com todos os direitos e deveres inerentes à situação de membros e não só podem, como devem participar da vida, do dia a dia, das decisões, dos objetivos da igreja. E nós desejamos que com esta experiência eles ganhem este prazer, este gosto, esta alegria de se envolver mais, de estar mais presentes, especialmente nas áreas administrativas da igreja. Queremos chamá-los a compartilhar conosco, a trazer também as suas opiniões, para trazer também as suas ideias, para que como igreja tomemos as decisões o mais democráticas e os mais representativas do teu povo que for possível. Portanto, em nome de Jesus Cristo e na presença do teu povo, nós confiamos a estes irmãos os cargos para o qual foram escolhidos nesta oportunidade. Nós oramos por Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Quer falar mais? Glória a Deus. Nós só temos a agradecer primeiramente a Deus e a igreja que está passando para a gente esse voto de confiança, e nós contamos, já estamos contando durante esse ano e vamos continuar contando com as orações de todos vocês, o apoio e esse estímulo que não tem faltado para a gente. Vocês têm sido sempre o nosso apoio, sempre dando estímulo,
e sempre incentivando a gente a trabalhar para Jesus, que com certeza é o melhor que nós podemos fazer. Então estamos contando com as orações de vocês e com o apoio também. Obrigada. Qualquer problema administrativo nesse mês é com ela. Podem procurar. Eu só sou o pastor. Se for problema pastoral, vocês me procurem. Mas administrativo é com ela. Nós vamos ler, meus irmãos amados, a palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que abram em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Após a leitura deste texto, os irmãos poderão permanecer como estão, sentados. Farei a leitura, o coro cantará e vamos meditar um pouco neste texto hoje à noite. Marcos 10, 17 a 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão a ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som da trombeta, louvai com o saltério e com a harpa,
Louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nesse mês da juventude, gostaria que a juventude prestasse atenção na letra desse hino, que vocês vão precisar. E esse compromisso que vocês estão assumindo com Deus. Preste atenção. Convidamos. A passagem que lemos, queridos irmãos, em Marcos, capítulo 10, é apresentada também nos outros dois evangelhos sinóticos. Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos, que são 4 narrativas da vida de Jesus Cristo. Cada uma dessas narrativas é escrita de um ponto de vista.
como se nós tivéssemos uma visão de 4 dimensões da pessoa de Jesus Cristo. Mateus escreve dele do ponto de vista do Messias prometido. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, esperado pela nação de Israel. Lucas escreve dele como o Filho do Homem, a encarnação, enfatizando o milagre da encarnação, vendo Jesus Cristo como Deus humanado. Marcos o descreve do ponto de vista do servo, de modo que a tese básica de Marcos Jesus é aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E João escreve dele como o Filho, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, enfatizando a sua pré-existência, a sua divindade, o compartilhar de sua natureza com a natureza do Pai, com o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então esta visão quádrupla de Jesus Cristo abre, a amplitude da nossa percepção a respeito dele. Então não raro se pergunta, por que 4 narrativas quando uma só seria suficiente? Então evidentemente esta distribuição das ênfases para mostrar que Jesus Cristo, em qualquer ângulo que você olhe, ele se enquadra no perfil do Salvador, rei e servo, servo sem deixar de ser rei, homem e Deus, homem sem deixar de ser Deus. Só Jesus Cristo reúne em si essas qualidades, esses atributos, mas ninguém. 3 evangelhos são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles fazem sua narrativa, embora com ênfases peculiares, é como se os 3 pudessem ser colocados lado a lado, pudessem ser vistos conjuntamente. Sinótico, quer dizer, uma visão concentrada da figura de Jesus Cristo. Se nós pegarmos os 3 evangelhos e colocarmos lado a lado, nós vamos perceber que eles vão seguir um esboço não igual, mas semelhante. O 4º evangelho é totalmente diverso, não só na abordagem, não só na seleção. Ele vai selecionar material que não tem nos outros, e ele vai começar de outra maneira. Não começa com o ministério, não começa com as genealogias. Marcos começa logo com o ministério, Mateus e Lucas começam com genealogia, e João começa na eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreve mais tarde. Quando ele escreve o seu evangelho, já estamos no fim do 1º século. Todos os apóstolos já passaram para a eternidade. João é o último sobrevivente. Os outros 3 evangelhos já estão circulando há muito tempo, muito popularmente entre os cristãos. E agora, como a águia que voa muito alto, já numa distância no tempo, João, o mais íntimo dos discípulos, vai escrever o seu evangelho. Esse episódio desse personagem que se aproxima de Jesus Cristo e tem com ele um diálogo não aparece no evangelho de João, mas é repetido nos 3 sinóticos, sendo que Mateus agrega uma informação de que ele era jovem. Todos dizem que ele era rico, todos dizem que ele era religioso, e um diz que ele era jovem. A passagem é uma dessas passagens de entrevistas pessoais.
Os evangelhos mostram muito isto, né? Jesus teve algumas entrevistas pessoais, e essas entrevistas, Nicodemos, por exemplo, a mulher samaritana, por exemplo, são praticamente detalhadas, o que se falou, o que Jesus respondeu, mostrando que Jesus tem tempo para conversar como um indivíduo. Toda alma, todo coração, todo pecador, todo homem, toda mulher e todo jovem que se dirige a Jesus Cristo não fica sem resposta. Todo clamor que se faz em direção a Jesus Cristo, toda a invocação que se faz de Jesus Cristo não fica sem resposta. O Deus da Bíblia não é um Deus tão ocupado em cuidar do tremendo universo que criou, que não tenha tempo para concentrar-se, para atentar para um ser humano. Então a primeira coisa que tiramos destas entrevistas pessoais é que o Deus da Bíblia é o Deus do diálogo com o homem. Tanto assim que ele provoca o diálogo, ele toma a iniciativa do diálogo, de modo que quando o procuramos, e se o procuramos, já o fazemos em resposta a uma busca. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, não há um só, no sentido de tomar a iniciativa de buscar a Deus. É esse o sentido. Não há no pecador, nenhum pecador, nascido debaixo do sol. Isso diz Isaías e corrobora Paulo na carta aos Romanos. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus, não há um só. Nesse sentido, no sentido de nós tomarmos a iniciativa. Mesmo quando Adão pecou, a iniciativa não foi do casal de buscar a misericórdia de Deus. A iniciativa foi de Deus vir ao encontro do casal. Então, mesmo na cena do pecado, não é? Mesmo naquele ambiente, mesmo no cenário da rebelião declarada contra a ordem expressa de Deus e sua vontade, mesmo na quebra frontal de uma ordem claríssima de Deus, ele ainda assim toma a iniciativa de vir passear no jardim na viração do dia. Claro está que é uma linguagem para nos explicar que Deus se fazia presente de uma maneira muito especial. Deus preenche todos os espaços, Ele é Espírito e Ele está em todos os lugares, em todos os espaços, Ele transcende o tempo e o espaço. Ele não pode ser sequestrado, confinado, representado graficamente. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, porque não dá para representar a Deus e para condensar a sua glória representando com qualquer objeto do céu, da terra ou debaixo da terra. Então Deus toma a iniciativa. Lembremos sempre disso: jamais nós iremos buscar, ou invocar, ou clamar pela misericórdia de Deus sem que Ele antes já tenha tomado a iniciativa de nos estimular, tenha tomado a iniciativa de romper o silêncio, de se revelar a nós de alguma maneira. Porque Deus trabalha. Deus trabalha. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que esse moço agora pode ir até ele, porque antes Jesus já atravessou a eternidade para vir a este mundo. Então, se você sente um impulso para Deus, se você se sente atraído pelo Evangelho de Jesus Cristo, se você está descobrindo as belezas da palavra de Deus, se você está obtendo uma noção, você está tendo uma atração, uma paixão por Jesus Cristo, saiba que já é uma resposta da sua alma ao que Deus já vem fazendo na sua vida, às vezes até imperceptivelmente. Então é maravilhoso saber.
Saber, por exemplo, que você não está aqui hoje porque você tomou a iniciativa de vir. Você está aqui hoje porque Deus tomou a iniciativa de trazer. Você respondeu vindo. Então, coisas muito positivas acontecem, coisas muito positivas se mostram quando alguém vem a uma igreja, porque não é natural alguém ir a uma igreja. A Bíblia não manda trazer ninguém para a igreja. A Bíblia não manda convidar ninguém para vir à igreja, porque seria antinatural convidar alguém para vir para a igreja. Ué, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para a igreja ir onde as pessoas estão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mandou a igreja ir. Porque quando vai e fala, quando vai e prega, quando vai e transmite, quando vai e testemunha, quando vai e fala de Deus, quando vai e vive, você está sendo o instrumento da iniciativa de Deus na vida daquela pessoa. Aí sim essa vida vai começar a se abrir para as coisas de Deus, e começarão a vir as respostas. De modo, meus queridos irmãos, nós temos que resgatar esse espírito missionário evangelístico das páginas da palavra de Deus, que é a igreja ir. Esse culto na garagem, que é senão nós levarmos extramuros para fora da igreja, o convite, um vizinho vai ouvir o culto, vai ouvir uma leitura bíblica, vai ouvir uma oração, vai ouvir uma pregação, e essa pessoa vai ter a oportunidade de dar uma resposta. Aí sim, depois ela vai se interessar, aí sim ela vai se apaixonando, aí sim Deus vai trabalhando, você vai percebendo, crescendo dentro dela uma sintonia cada vez maior com a mente de Jesus. Você vai percebendo o Espírito Santo edificando a verdade nesse coração, e vai chegar um momento que ela vai vir. Cristianismo pregado no poder do Espírito Santo é algo tão revolucionário, é algo tão tocante, é algo tão fantástico, que os exemplos que temos na Bíblia é que as pessoas, não havia apelo, levantar a mão, ficar em pé, não havia. Pregava-se a palavra de Deus e as pessoas clamavam, sabe? Que faremos, varões de olha, isso é verdade, Jesus morreu, nós, o que nós vamos fazer? Aí sim que eles diziam: confessem os seus pecados, aceitem Jesus, venham para o batismo, vocês vão fazer parte da família de Deus. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Pergunta o carcereiro a Paulo e a Silas, lá em Atos 17, 16. O apelo era feito pelo pecador, não pelo pregador. Que coisa interessante. Então a igreja precisa resgatar o princípio de que Deus toma iniciativa individualmente. Deus tem o seu jeito, o seu tempo, a sua atenção voltada para cada indivíduo. Ninguém para Deus é um rosto na multidão. Ele conhece cada um. As genealogias que o digam. As genealogias que o digam. Quando nós lemos as genealogias, não é? Não é isso, meu amigo? Vamos ler as genealogias, o Arfaxade, não é isso? Cada nome difícil e os nomes estão lá. Então você que está aqui hoje, saiba, Deus quer tratar com você como não trata com mais ninguém. Você é singular, você é único para Ele. E Ele vai tratar com você do seu jeito. Se você está aqui, já é uma resposta de coisas que Deus vem fazendo, iniciativas que Ele vem tomando para chamar você para Ele. E você vai respondendo. É como uma declaração de amor, um pedido de casamento. Um toma iniciativa e o outro corresponde e responde, ou não. Gosto da expressão aliança, porque é que mais mostra esse aspecto do que Deus quer ter conosco, não é? Ele quer ter conosco um achego, um aconchego, um trato, como é num casamento.
A segunda coisa é que este personagem buscou a Jesus no tempo certo. Mas há um tempo certo? Bem, ele buscou a Jesus na sua juventude. Ele buscou Jesus na sua mocidade. Qualquer tempo é tempo de buscar a Deus, mas uma coisa é certa, irmãos, queridos. À medida que a vida avança, à medida que se cristalizam certos mecanismos de pensamento, à medida que vamos absorvendo e vamos petrificando certas maneiras de ver a vida, certas concepções que recebemos, a tendência é o coração se insensibilizar. É muito difícil ganhar um adulto. É muito difícil ganhar uma pessoa da meia idade. É muito difícil ganhar um ancião. Mas é muito simples ganhar uma criança. Falamos hoje de manhã sobre a questão das crianças. Estou feliz que os irmãos estão obedecendo. Tem gente com criança no colo lá atrás, os meninos estão aqui. É isso mesmo. Culpa aqui conosco, junto com a igreja. Certo? Por isso a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque não vai se desviar dele. Porque são muito fortes as impressões que marcam nossa vida até os 5 anos. Então diríamos que há um momento, estou chamando aqui de momento certo, com finalidade de orientar nosso raciocínio na mensagem, mas eu diria que é um momento ideal, um momento favorável, porque na juventude ainda a pessoa está aberta para as experiências. Na juventude ainda não ficou aquele carrancismo, aquelas manias. De vez em quando a dona Esther falou: ó, cuidado aí, está com a mania do seu Luiz, hein? Cuidado aí. Nós vamos pegando certas manias, né? Que absorvemos dos nossos pais e que vamos reproduzindo aquilo, uma tendência que nós temos. Mas graças a Deus por isso, porque Deus queria exatamente colocar em nossas mãos esse poder de direcionar os nossos filhos no caminho dele. Ora, se há esse poder de marcar uma vida de uma pessoa que depois de 57 anos ela começa a refletir o que o pai viveu lá atrás, segue-se que se eu dou o Evangelho de Jesus de verdade, eu posso me regozijar e descansar que o meu filho, a minha filha vai servir a Deus, com certeza. Porque se o erro, o engano religioso, as tradições conflitantes com a Bíblia condicionam a pessoa para decidir mais tarde, imagine então a verdade do Evangelho na sua pureza. Ninguém mais leva. Então venha a Deus no momento favorável, venha a Deus o quanto antes. É claro que Deus salva pessoas em todas as idades. Eu batizei aqui uma senhora que se converteu com 80 anos, mas também foi uma pessoa só em todo o tempo que eu sou pastor. Eu batizei centenas de pessoas com menos de 20. Centenas. Batizei algumas entre 20, 30, 35. Bem poucas de 40, mais de 40. E uma só com 80. Então a minha experiência pessoal demonstra que já se sabe de sobejo. À medida que a idade avança, parece que vai se estreitando esse corredor de liberdade para Deus capturar o coração e a pessoa se converter. Então buscou a Deus no tempo próprio, no tempo certo. Você adolescente, você junior, você criança, você jovem, está esperando o quê? Para abrir seu coração integralmente para Jesus, aceitar mesmo, de verdade, Jesus como seu Senhor e Mestre da sua vida. Temer o quê? O que há que se compare ao que Jesus Cristo quer e pode lhe dar? Somente Ele, mas ninguém. Para quem iremos nós a não ser Jesus Cristo, que tem as palavras da vida eterna? Por que não colocar sua alma, seu coração, seu espírito, sua mente, seu corpo vigoroso, forte, nas mãos de Deus, para Ele usar para a sua glória?
Então apelamos para a juventude, sim, apelamos para os juniores, apelamos para os adolescentes, apelamos para os jovens. Não demore mais. Cada dia que passa, cada semana que passa, uma camada a mais de insensibilidade vai aderindo ao seu coração. Então, se alguma coisa que nós aprendemos aqui, alguma coisa que nos chame a atenção aqui em segundo lugar, é que sim, existem momentos propícios para buscar Deus. E infelizmente vai chegar momento que não dá mais para buscar. Por que esperar esse momento do ponto sem volta? E infelizmente, na vida de cada pessoa há um momento crítico, há um ponto crítico, e dali para frente não há mais retorno. Deus disse a Noé: meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Quer dizer que contende, né? O Espírito de Deus contende com o homem para demover o homem, para voltar-se para ele. Mas chega um momento que Deus larga. Paulo diz aos romanos que os homens se endureceram de tal maneira e começaram a adorar mais a criação do que o Criador. E aí diz assim, tendo conhecimento de Deus como Criador de tudo, né? Deram mais glória à criação do que ao Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os entregou às paixões infames. Você já pensou chegar esse momento que Deus disse: olha, agora entrego, você passou o ponto de retorno, você está no momento, no ponto sem volta. A terceira coisa que podemos ver nesta passagem é que ele buscou a pessoa certa. Buscou a pessoa certa. Então a primeira coisa que nós vimos, Deus trata individualmente cada pessoa, e Ele exerce a sua atração sobre as pessoas, e então espera uma resposta. Segundo, este aqui buscou no momento certo, no momento favorável, na sua juventude. Ainda não havia cadeia suficientemente forte, né, de tradições e de ideias cristalizadas que o impedissem de romper, porque há pouca coisa para romper. A vida ainda está verde. Em terceiro lugar, ele vai à pessoa certa. Ele vai a Jesus Cristo. Senhores, nas questões espirituais, a única pessoa certa a procurar é Jesus, mas ninguém. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha na frente dele. Atos 10. E Pedro diz: pode levantar, eu sou homem como você, levanta, vamos adorar a Deus. Não aceita adoração, não. É claro que não, né? Pedro era um pregador, um apóstolo, mas a adoração, reverência, se ajoelhar diante só de Deus. Pedro diz: pode levantar, eu sou homem igual a você. Então não é buscar Pedro, não é buscar Paulo, não é buscar Maria, não é buscar José, não é buscar João. Nas coisas espirituais precisamos buscar Jesus. A que nos referimos já aqui. Para quem iremos nós? Disse Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é a pessoa certa. Uma das primeiras indicações de que um ensinamento é herético, um dos primeiros elementos que nos fazem identificar uma seita, é deslocar a atenção da pessoa de Jesus para o movimento. É deslocar a atenção da pessoa de Jesus Cristo para a instituição, para o sistema. E essa é a grande luta, tem sido a grande luta de Deus ao longo dos tempos para tirar os homens, né, dessa lealdade ou dessa confiança em sistemas, em rituais, em liturgias, em cerimônias, em certos tipos de comportamento, e voltar a visão deles para quem devem realmente olhar.
Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todo mundo a mim. Alguns serão atraídos para ele, para serem salvos por ele, como o crucificado. E outros serão atraídos no dia do juízo por ele, porque rejeitaram. A cruz é o grande imã de atração universal. É lá que se resolve o problema do nosso pecado, ou não se resolverá jamais. Ou comparecemos diante de Jesus Cristo, crendo que ele foi crucificado, morto, sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao seio do Pai, onde está a sua destra, e de onde voltará para julgar o mundo e buscar a sua igreja, ou não haverá esperança para nós? Então fique atento. Agora quero usar uma linguagem jovial. Fique esperto. Fique muito esperto. Quando alguém disser: a minha igreja, a igreja tal, o movimento tal, já se revelou. Já se revelou. Quando alguém usa esse argumento, já demonstrou que está fora, completamente fora da revelação de Deus, que não aponta para A, para B, para C, para D, mas para Ele. E é para Ele que temos que direcionar a atenção das pessoas. Nós estamos aqui hoje, nós não estamos pregando o protestantismo, até porque os batistas não são protestantes, historicamente. Nós não estamos aqui pregando a denominação dos batistas. Nós não estamos aqui pregando a igreja batista como o apanágio espiritual do povo. Jamais a nossa pregação vai se direcionar nesse sentido. Estamos aqui para pregar a Jesus Cristo e esse crucificado como o seu Salvador. Se alguém diz: não, a minha igreja que leva para o céu, vai para a minha igreja, errou já está fora completamente. Então eu digo que esse moço foi para a pessoa certa, foi procurar Jesus, e é o que você pode fazer também. Vai até Jesus. Primeira vez que eu visitei o irmão Salvador, evangelista de Farias, ele havia sofrido um acidente. E aí eu entrei em sua casa, fazer uma visita, conseguimos uma visita, a irmã Beth conseguiu uma visita, fomos lá visitar, e aí ele nos recebeu com muita alegria, ele é muito simpático. Ele estava deitado no sofá, e ele disse: pastor, que bom que o senhor veio, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Eu falei: pois não, se eu puder responder, com muito prazer, se não puder, eu vou pesquisar, saber a resposta. O que é que o senhor acha de Nossa Senhora de Fátima? E eu vi que havia na parede realmente um quadro, não é? A santa da devoção dele. Aí eu disse: Salvador, grande pergunta, muito interessante. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, e eu quero até me congratular com você, porque você é uma pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual. Mas parabéns. Às vezes vão por aí conversam de política, de futebol, não falam nada de Deus. Você está querendo falar sobre as coisas espirituais. Que maravilha, eu fico confortado com isso. Só que hoje eu vim aqui para falar de outra pessoa. Eu vim aqui hoje para falar de Jesus Cristo. Vamos falar sobre Jesus hoje? E aí depois vamos ter oportunidade de ver esse assunto que a Bíblia tem boas instruções para nós. Vamos conversar sobre Jesus? Ele: não, pastor, vamos conversar sobre Jesus. Aí abriu o Novo Testamento e lemos, depois fizemos um estudo bíblico com ele, e ele se converteu, ele se batizou, e ele está aqui conosco. E nunca respondi a pergunta para ele até hoje. Não voltamos mais no assunto. Eu falei: Salvador, não me pergunte lá fora agora, não. Mas agora ele já tem a resposta, não é? Por quê? Quando nasce o sol, meu filho, não precisa vela, não precisa mais nada, não é? Porque Jesus se impõe no horizonte da fé como Ele mesmo, não precisa de ninguém. Então Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Ora, se ele é a verdade, quando a verdade entra, as dúvidas saem. Então a estratégia não é combater a religiosidade, não é humilhar a pessoa, não é desmerecer, não é, as suas devoções. Não é esse o caminho. Simplesmente com muito jeito nós trazemos o coração do pecador, a mente, a atenção dele para Jesus. Deixa que se ele se envolver com Jesus, se ele se aproximar de Jesus, se ele se tomar de amores por Jesus, se ele desenvolver vivência com Jesus, o resto se encaixa direitinho. Então busque a Ele, a Jesus. Tire os olhos das religiões, das igrejas do mundo, por enquanto, sabe? Depois que você tiver Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador, você procurará realmente uma igreja que creia nele nessas condições. Você poderá escolher uma igreja cuja forma de culto, a maneira de funcionar, mais se enquadre com você, mas isso é depois. Depois que você tiver a vida eterna, depois que você tiver perdão, depois que você tiver o Espírito Santo, depois que você tiver um nome escrito nos céus. Aí sim, agora é a hora. Onde é que eu vou servir? Como é que vai ser? Qual igreja eu vou procurar? Mas agora você já tem a chave para saber onde servir, porque Jesus vai ser a chave. Terceira coisa, ele não só foi no momento certo, não só foi a pessoa certa, mas ele foi com a pergunta certa. E a pergunta é: o que é que eu faço para ter vida eterna? Porque essa é a pergunta. Essa é a pergunta por excelência. Sabe? Às vezes as pessoas vão a Jesus, mas fazendo perguntas diferentes. Jesus, como é que eu posso me tornar um empresário de sucesso, né? Um empresário de vida? A gente está indo para Jesus para se tornar empresário. Como é que eu posso, vai para Jesus, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Vai a Jesus, como é que eu posso me livrar do olho gordo? Sei lá quais as perguntas que as pessoas estão levando para Jesus, para sarar de uma enfermidade. Tanta coisa que a pessoa leva a Jesus, mas a grande pergunta é essa: o que eu faço para ter vida eterna? Essa é a questão. Diante dessa pergunta, tudo mais desaparece, tudo mais se recolhe às suas reais proporções. Faço uma pergunta: que diferença vai fazer daqui a 100 anos se nós moramos em Moema ou se nós moramos no Quarto Central? Que diferença vai fazer daqui a 100 anos se eu sou empresário ou se eu sou boia fria? Que diferença vai fazer daqui a 100 anos se eu sou famoso ou se eu sou anônimo? Mas daqui a 100 anos vai fazer diferença se eu tenho vida eterna ou não tenho. Então essa é a pergunta certa. Infelizmente, as pessoas estão fazendo para Jesus, que é a pessoa certa, as perguntas erradas. É o que mais existe hoje no panorama cristão latino-americano e norte-americano. Como é que eu posso fazer a igreja ser mais amigável? Como é que pode a igreja ser mais divertida? Como é que a igreja pode ter mais atração, ser mais relevante? Essas são as perguntas. Mas não estão perguntando como é que eu posso pregar com mais poder, como é que eu posso pregar com mais lucidez, como é que eu posso pregar com mais persuasão, que as pessoas precisam da vida eterna. Jesus está disposto a responder. E a resposta de Jesus foi esta. Sabe qual é a vida eterna? A vida eterna é me seguir. Porque religião o moço já tinha. E dá boa. Dá boa. Jesus falou: você sabe os mandamentos, não é?
não matarás, não furtarás, não adulterarás, e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, olha, eu tenho essa religiosidade, a minha ética é uma ética à luz dos mandamentos. Tudo isso eu tenho feito desde que eu era adolescente. Jesus falou, tudo bem, então vem me seguir. O Deus daquele moço eram suas riquezas, e Jesus sabe, conhece os corações, e Jesus falou, tem que ser a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida são os seus bens. Então, se você quer o céu, você precisa pôr Deus no lugar de Deus. E Deus no lugar de Deus é o seguinte, eu preciso ser a coisa mais importante da sua vida. Como a coisa mais importante da sua vida são os seus bens, você vai, tira todos esses bens do seu coração, limpa, e aí você me coloca como uma coisa mais importante, aí você vai me seguir. Porque é isso que está faltando. Não porque fosse pecado ter dinheiro. Jesus tinha seguidores de boa situação socioeconômica. José de Arimateia, por exemplo, era um que tinha até um sepulcro. Quantos de nós aqui tem um sepulcro? Eu não jazigo, eu não tenho. Você sepultar no cemitério da Formosa. Gosto de ter dinheiro para ter um jazigo, não é? Mas Jesus tinha seguidores que tinham jazigo perpétuo da família, né? Estava 0 quilômetro ainda, não queria coisa usada não, tinha que ser coisa nova. E Jesus foi sepultado ali. Então, não é pecado ser rico. O problema é quem era o Deus da vida dele. E Jesus não aceita o segundo lugar. Ou ele é o mais importante da minha vida e eu vou para o céu, ou ele não é nada na minha vida e não há céu para mim. Infelizmente, o último capítulo mostra que ele fez a decisão errada. Foi no tempo certo, como jovem. Foi com a pergunta certa. Vida eterna. Foi a pessoa certa, Jesus. Foi na atitude certa. Até adorou Jesus. Até adorou. Mas fez a decisão errada. Onde estará ele nesses 2000 anos? Hein? Virou as costas, ele tinha muitos bens e achou um preço muito alto para ter a vida eterna. E naquele dia ele fez um negócio com a alma dele. Creio que nesses 2000 anos no inferno, o tormento desse jovem passa por essa infeliz atitude de não aceitar, de recusar o convite de Jesus para seguir. Que diferença tremenda fez para ele, não é? Agora, que diferença faz para ele há 2000 anos? Você já tem vida eterna? Se você não tem vida eterna, eu posso dizer para você que esse é um dos momentos favoráveis para obtê-la. O Salvador está aqui. Jesus Cristo está aqui. Nosso Salvador e Senhor está aqui. O crucificado, morto, sepultado, ressuscitado está aqui. O Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus pregada está aqui. E você está aqui, convidado para entregar seu coração para Jesus nesta noite. Quer aceitá-lo agora? Quer deixar para trás todas as outras coisas, como Paulo, dizendo, olha, tudo aquilo que para mim eu considerava lucro, eu considero como esterco para obter a Jesus Cristo. Aceite-o nesta noite. Aceite-o agora. No seu coração. Exerça a sua fé nele, arrependido. Peça para ele escrever o seu nome lá no livro da vida. Permita que ele lave com seu sangue completamente seu coração. Limpe completamente você de todos os seus pecados. Porque é disso que nós mais precisamos. Desesperadamente precisamos. Surpreendentemente, é de graça. Não precisa pagar, nem merecer. Ele já pagou por você e por mim. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra deixa hoje ecoando em nossos corações esta pergunta de 2000 anos. Senhor, que hei de fazer para herdar vida eterna? E Jesus Cristo diz, vem e segue.
Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nós nesta noite, Senhor, temos diante de nós muitas almas, muitos corações, muitas vidas preciosas, pelas quais Jesus morreu. Algumas delas, supomos, nunca fizeram esse convite direto, nunca fizeram esse convite sincero, explícito, para que Jesus Cristo salvasse suas almas. Nunca fizeram uma confissão de alma, de coração, de experiência própria, de que Jesus Cristo é seu único, suficiente e eterno Salvador. Mas podem fazer isto agora. E se há alguma alma aqui nesta noite, pronta, preparada, que compreendeu a mensagem do Evangelho em Jesus Cristo, que diga neste exato momento: Jesus, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Eu te entrego a minha vida, minha alma, meu corpo, meus pecados, seguro e certo de que o teu sangue me purifica completamente, porque morreste no meu lugar, na cruz do Calvário. Abro o meu coração e te convido para entrar, e te convido para ficar, para fazer morada no meu coração. Porque no dia em que partir daqui, Senhor, quero sentir tua mão divina, santa e poderosa, segurar a minha mão, atravessar comigo o Jordão da morte e me introduzir no reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Quero ir para lá onde foram Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, os servos e as servas de todos os tempos, que têm ouvido a tua palavra e entregado os seus corações. Escreve também, Senhor, o meu nome que tu conheces muito bem, no livro da vida do Cordeiro, porque eu te aceito, definitivo, completo e incondicionalmente, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, o pós-lúdio, no final, para nos despedirmos deste canto. Se alguém fez esta oração, essa pessoa tem vida eterna agora. Eu vou estar ali na porta despedindo os irmãos, e as pessoas que oraram hoje aceitando Jesus como seu Salvador poderão me comunicar essa decisão. Ficarei muito feliz em saber quem aceitou Jesus hoje à noite. E então eu quero apresentá-los à igreja do domingo que vem. Então, se alguém aceitou hoje, vai compartilhar isso comigo lá na porta. Nós iremos nos alegrar muito na sua salvação, que você recebeu hoje de Jesus. E domingo que vem nós vamos no culto pedir para os jovens que estarão dirigindo, para que apresentem a vocês os novos irmãos, os novos membros da família do Senhor, que o aceitam nesta noite. Converse comigo lá na saída, se Deus falou ao seu coração. Caso contrário, continue esperando, orando, trabalhando, dando espaço para Deus, até que você tenha essa convicção, certo? Mas se aconteceu hoje, se esse milagre aconteceu hoje, eu gostaria muito de compartilhar isso com você. Vamos orar.